Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Esta é a nossa escola bíblica dominical da nossa primeira Igreja Batista de Teresópolis, de volta neste domingo, dia 2 de maio de 2021. Nós estamos aqui de volta com a nossa revista Palavra e Vida, que tem por título Os 10 Mandamentos para os Dias Atuais. Nós estamos estudando os 10 mandamentos e vendo o quanto esses 10 mandamentos permanecem atuais para o nosso viver, para a nossa caminhada com o Senhor, no nosso dia a dia da nossa vida cristã. Hoje nós vamos ver a lição número 5 e o título desta lição é Jesus é o Senhor do Sábado. Nós vamos então falar sobre o quarto mandamento. Nós já vimos o primeiro mandamento, né? O primeiro mandamento está lá em Êxodo capítulo 20, verso 3, que nos diz assim: não terás outros deuses além de mim. Depois nós vimos o segundo mandamento, que está em Êxodo capítulo 20, verso 4, que nos diz: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então nós estamos vendo que o Senhor tem que ter a primazia, o primeiro lugar em nossas vidas. Domingo passado nós falamos sobre o nome que está acima de todo nome, que foi justamente sobre o terceiro mandamento, que está em Êxodo capítulo 20, verso 7, que diz: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. E como nós vimos no domingo passado, nós entendemos o que é tomar o nome do Senhor em vão. Hoje nós vamos ver o quarto mandamento. E com este quarto mandamento nós encerramos aquela primeira parte que tem a ver com o nosso relacionamento vertical, ou seja, o nosso relacionamento conosco para com Deus e de Deus para conosco, né? Então é o nosso relacionamento vertical. A partir do quinto mandamento até o 10º, ou seja, os 6 últimos mandamentos, tem a ver com o nosso relacionamento horizontal, tem a ver com o nosso proceder com o nosso próximo, com o nosso irmão. Então, o quarto mandamento, ele está em Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao 11, que nos diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Este é o quarto mandamento. Agora vamos entender um pouco o que significa para nós, atualmente, no nosso dia a dia, o quarto mandamento. Bom, o Senhor ordenou, como nós vimos, voltando aqui ao slide anterior, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Santificar significa separar, significa consagrar alguma coisa. Quando nós falamos que nós devemos viver uma vida santa, que esta é a recomendação do Senhor, nós estamos dizendo que nós devemos viver uma vida separada, uma vida consagrada. Consagrada é aquilo que você separa para alguma coisa, um tempo que você separou, ou a sua vida que você separa para servir ao Senhor. Então, o dia de descanso foi um dia instituído por Deus. Então, o Senhor instituiu um dia de descanso e esse dia de descanso deve ser um dia santificado, separado, consagrado. Então, assim como o Senhor nos concede a capacidade de trabalhar, o Senhor nos dá a energia, a sua graça renova as nossas forças, o Senhor nos dá o pão de cada dia, para que nós tenhamos energia, para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho, os nossos afazeres. Então, assim como o Senhor nos concede essa capacidade de trabalhar, Ele também está interessado em nosso descanso,
porque, afinal de contas, nós somos seres humanos, nós não somos máquinas e nós necessitamos de descanso. E ninguém melhor para nos recomendar um descanso do que o nosso Criador, o nosso Deus. Então, o quarto mandamento, ele vai tratar da separação de um dia de descanso e de adoração ao Senhor. Então, este dia que é para o nosso descanso, também vai ser um dia para adoração ao Senhor. Vamos lá para Gênesis. Quando nós iniciamos a leitura do livro de Gênesis, lemos que Deus descansou. Olha o que nos diz o texto bíblico lá. Gênesis capítulo 2, versos 1 e 2. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Agora vem aqui uma pergunta: Deus se cansa? Não, Deus não se cansa, nós sabemos muito bem disso, e o Senhor Jesus nos diz isso aqui em João, no capítulo 5, versos 16 e 17. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Então nós vemos que Deus não se cansa. Então o que o texto de Gênesis capítulo 2, versos 1 e 2 quer nos dizer quando ele diz, e nesse dia descansou? O texto quer nos dizer o seguinte: o Senhor concluíra a sua obra, estava tudo feito, não havia mais nada que fazer na criação, porque todas as coisas foram criadas por ele, mas o Senhor continuava envolvido com a sua criação. Porque se lembre que nós temos falado aqui que Deus é Deus imanente, ou seja, ele não criou e largou toda a criação de lado, mas não, o Senhor está envolvido na sua criação, ele é imanente, ele se revela na sua criação. E lembre-se que Paulo, quando estava lá em Atenas, ao ver um altar que era erigido ao Deus desconhecido, Paulo diz, nele nós vivemos e nele nós nos movemos. Ou seja, o Senhor está cuidando o tempo todo da sua criação, então o Senhor não se cansa. O que usa o texto aí é uma linguagem antropomórfica, de maneira que nós humanos possamos entender. Por exemplo, você vai encontrar textos bíblicos que falam sobre a boca de Deus, a mão de Deus, os olhos de Deus. Por acaso existem essas coisas em Deus? Não. Nós estudamos aqui que Deus é espírito, mas é uma linguagem que o texto bíblico nos traz, de maneira que nós possamos entender qual é a mensagem que o texto quer passar. Por exemplo, às vezes nós encontramos textos que diz, o Senhor se arrependeu. Por acaso Deus se arrepende de alguma coisa? Não. São linguagens antropomórficas que são usadas para que são linguagens que chegam ao nosso nível de entendimento para que nós possamos entender a mensagem que a palavra de Deus quer nos passar. Então, Deus não se cansa, o Senhor Jesus diz, meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Embora Deus não se canse, o texto da criação nos dá um exemplo da necessidade de descanso. O texto é dirigido a nós e esse texto ele nos mostra que nós, criados por Deus, temos necessidade de descanso. Veja que Deus, quando criou todas as coisas, ele criou tudo de uma maneira muito perfeita. E ao planejar isso, e ao nos criar, Deus planejou tudo para o nosso bem-estar. O Senhor, inclusive, estava preocupado com o nosso descansar. Então, qual é o ritmo da nossa vida que o Senhor nos deu? O ritmo é trabalho, repouso e trabalho. Não é só trabalho, 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 porque isto vai nos exaurir e isso vai nos levar a um desgaste físico e depois nós não teremos mais condições alguma de produzir coisa alguma e nós vamos chegar aí, inclusive, até a situação de ter alguma enfermidade em função da vida de trabalho, que é um termo que é muito usado hoje em dia, que se fala de workaholic, que são pessoas que são viciadas em trabalho. E quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vemos que o Senhor não nos fez dessa maneira, o Senhor nos fez num ritmo de trabalho, repouso e trabalho, eis aí a recomendação do Senhor.
Mas o que aconteceu com este dia recomendado pelo Senhor, esse dia de descanso? Foi que nós vemos que com o passar do tempo foram surgindo alterações acerca do dia do sábado, acerca do dia de descanso, que nós vamos explicar um pouquinho mais. Na realidade, o que era uma bênção havia sido transformado em um fardo, uma opressão. Nós vamos ver nos textos bíblicos como os fariseus, que eram os doutores da lei, colocaram uma série de regras ao dia de descanso, ao dia de sábado, de maneira que este dia, que era para ser uma bênção, foi transformado em um fardo muito pesado e uma grande opressão. Então, os fariseus, eles acrescentaram diversas regras à guarda do sábado. Não se podia acender fogo no dia de sábado, não se podia preparar nada. Se por acaso um judeu estivesse sendo mordido por uma pulga, ele nem mesmo poderia matá-la, porque seria considerado trabalho. Veja a que ponto chegou o legalismo do farisaísmo na interpretação do texto bíblico. Eles acrescentaram uma série de penduricalhos a este mandamento. Mas o que acontece? O Senhor Jesus veio nos livrar de diversas coisas, inclusive desse fardo do sábado, desse fardo que houvera sido imposto pelos fariseus. Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, nós encontramos lá: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, quando fala isso, Jesus estava se referindo ao fardo, ao peso que era colocado pelos mestres da lei, pelos fariseus. Eles estavam colocando regras, eles estavam adicionando certos costumes à lei do Senhor, de maneira que esses costumes, essas regras se tornaram um fardo. Aí o Senhor Jesus diz: olha, vocês que estão cansados e sobrecarregados desta religiosidade que lhes é ensinada, larguem tudo isso e venham a mim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, diferente dos fariseus que eram arrogantes. E vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o povo, quando buscava os ensinamentos da palavra de Deus, que eram levados pelos fariseus, esse povo buscava descanso, mas não estava encontrando descanso. Na realidade, o que os fariseus estavam fazendo era colocando fardos e mais fardos, colocando um jugo pesado. Aí o Senhor Jesus diz: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus veio nos libertar desse fardo pesadíssimo. Veja Mateus capítulo 12, versos 1, 2 e depois de 5 a 8, diz assim: naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Aí, indo para o verso 5 e chegando ao 8 agora: ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes do templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Este é o título da nossa lição de hoje: Jesus é Senhor do sábado. O que aconteceu? Jesus estava com os seus discípulos e eles tiveram fome, e ao passarem por uma lavoura de cereais, eles começaram a colher espigas de milho e debulhavam essas espigas de milho. E isso foi censurado pelos fariseus, porque nem isso poderia ser feito. Aí Jesus vem dizer o seguinte: olha, os sacerdotes do templo, no dia de sábado, eles trabalham. Eles estão lá oferecendo os sacrifícios, eles comem do sacrifício. E, no entanto, eles ficam sem culpa. Veja, o que é mais importante, vale mais é a vida do ser humano, não esse legalismo de vocês.
Os discípulos estavam com fome, eles lançaram mão das espigas para saciar a fome que eles estavam sentindo. Então o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: olha, se no templo os sacerdotes profanam esse dia, ou seja, trabalham e oferecem sacrifícios, se eles não são considerados culpados, e eu que sou maior do que o templo, aqui estou eu quem é maior do que o templo, pois eu sou o Senhor, eu quero lhes dizer o seguinte: o Filho do Homem é Senhor do sábado, e eu quero dizer a vocês que o importante no dia de sábado é ter misericórdia e não essa religiosidade de vocês. Eu não tenho desejo em sacrifícios se não houver misericórdia. Desejo misericórdia, não sacrifício. Então, os fariseus não estavam demonstrando misericórdia para com aqueles discípulos que estavam ali apenas saciando a fome que sentiam. Então, o que nós vamos ver é que o Senhor Jesus, ele não aboliu a guarda do sábado. Na realidade, ele acabou com as interpretações erradas que eram dadas pelos fariseus. Vejam, o Senhor Jesus, o que ele diz lá em Mateus capítulo 5, verso 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então, o Senhor Jesus não deixou de cumprir com a guarda do sábado, mas o Senhor Jesus estava dando uma nova interpretação, clareando a mente daquele povo e dizendo: venham a mim, vocês que estão cansados, que eu vou lhes explicar. É importante, é misericórdia, não essa religiosidade de vocês. Então, o sábado, ele tem o objetivo de servir o homem, de ser uma bênção para o físico e o espírito. Este é o objetivo do sábado. É um dia de repouso, é restauração, é para o bem do homem. Então, veja, é isso que o Senhor Jesus vai nos deixar muito bem claro, dando a interpretação clara do dia do sábado. Nós vamos ver ao longo do Novo Testamento, nos evangelhos, aliás, que estão no Novo Testamento, é claro, Jesus por 7 vezes confrontou os fariseus com relação ao sábado. Tamanha era a pressão colocada pelos fariseus com relação à guarda do sábado. Olha aqui um texto de Lucas, capítulo 13, verso 10 a 12, e depois 14 a 16. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Observe que Jesus ia às sinagogas no sábado. Jesus cumpria com o mandamento. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Isso no dia de sábado, preste atenção. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser libertada daquilo que aprendia? Veja o que acontecia. Os fariseus davam mais valor a um animal do que ao ser humano. E eles censuraram Jesus porque aquela mulher que estava sob um jugo satânico há 18 anos, que andava encurvada, que não podia se endireitar, que não podia ter um caminhar ereto, ela chega a Jesus no dia de sábado e eles vão dizer o seguinte: você teve 6 dias para buscar essa cura, porque veio no dia de sábado. Eles não tinham misericórdia alguma com ninguém, eles estavam cheios de religiosidade. Veja o quanto é perigosa a religiosidade. O sábado foi criado, o Senhor Jesus vai nos dizer que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Então o sábado é para ser uma bênção para o homem e não para o homem ser escravizado em função do sábado. E aquela mulher, ela estava escravizada
há 18 anos, e ela no dia de sábado vai ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus estava na sinagoga e o Senhor Jesus cura esta mulher no dia de sábado. Então, as necessidades dos discípulos, a cura dos enfermos, eram mais importantes do que as leis cerimoniais. É isso que Jesus quer deixar muito bem claro. Tira toda essa religiosidade, porque isso é apenas casca. Vocês não estão interessados, vocês não têm misericórdia alguma, vocês querem praticar uma religiosidade aparente. O desejo do Pai não são os sacrifícios, mas sim misericórdia. E eles não tinham misericórdia alguma com os enfermos, eles não tiveram misericórdia alguma com os discípulos de Jesus, eles estavam sempre apontando o dedo e usando como referencial a religiosidade deles, que era um fardo que eles impunham. Então, Mateus capítulo 9, verso 13, voltando de novo a este texto, vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Nada é mais sagrado, é isso que o Senhor Jesus quis deixar claro para eles. Nada é mais sagrado do que um sábado que é usado para socorrer e ajudar alguém que está necessitado. No entender dos fariseus, nada disso poderia ser feito. Ninguém poderia ser socorrido ou ajudado, porque a falta de misericórdia deles os levava para a religiosidade, aquela casca, aquela aparência de religiosos, de alguém que era fiel, de alguém que era cumpridor dos deveres para com o Senhor, para com o próximo. Então o Senhor Jesus deixa muito bem claro isso. Olha, o sábado, se você tiver que socorrer alguém, se você tiver que ajudar um necessitado, façam, porque o mais importante é ajudar o necessitado, ainda que seja no dia de sábado, porque o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então Jesus deixa muito bem claro que as pessoas são mais importantes do que todo legalismo, do que toda religiosidade. Aqui em Marcos capítulo 2, verso 27 e 28, nos encontramos. Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor também mesmo do sábado. Veja, Jesus é o Emanuel, Jesus é Deus conosco. Nós falamos aqui sobre o eu sou e Jesus se identificou como eu sou. Sendo um mandamento de Deus o eu sou, o Senhor Jesus como Deus, ele era Senhor da palavra. E o Senhor Jesus diz então: o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado, porque João capítulo 1, verso 1 diz: todas as coisas foram criadas por ele. Então, se a Bíblia diz que o Senhor Jesus é Deus e que todas as coisas foram criadas por ele, ninguém poderia ter argumento algum para falar com o Senhor sobre qualquer prática relativa no dia de sábado. Então, o que o Senhor Jesus e o Senhor Deus nos deixa bem claro em Êxodo capítulo 20, de 8 a 11, que é extremamente importante ter um dia de descanso e de adoração. O dia de sábado, o dia de descanso, nós somos chamados para que tenhamos este repouso que o nosso corpo necessita, mas somos chamados também a nos unirmos ao Senhor em adoração por sua obra perfeita, que foi a criação de todo o universo. E o Senhor Deus criou todas as coisas e viu que tudo era muito bom e descansou no sétimo dia. Este descansar é o dia que o Senhor nos dá para que nós nos unamos a Ele e dediquemos este dia separado, este dia que é santificado, esse dia que deve ser consagrado para a adoração ao Senhor. Tá? Então vejamos aqui, Salmo 46, verso 10 nos diz o seguinte: parem de lutar. Saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O salmista quer nos dizer o seguinte: cessem, parem todas as suas atividades e olhem para o Senhor. Vocês precisam desse dia especial, precisam de uma parada. Aquietem-se, algumas versões dizem assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Deem uma parada.
e olhem para mim. Eu sou Deus. Eu sou o Criador de todas as nações e, portanto, eu serei exaltado entre elas, serei exaltado na terra. É por isso que os 10 mandamentos têm aquela sequência lógica. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem alguma de escultura. Lembre-se do dia de sábado para o santificá-lo. Então veja, somos chamados a esse relacionamento com o Senhor. Então nós temos que ter esse dia de quietude, de paralisação das nossas atividades, para que nós nos dediquemos ao Senhor, e este dia vai nos proporcionar também descanso. Não estou dizendo aqui que os outros dias não devam ser dedicados ao Senhor, mas nós devemos ter um dia totalmente consagrado para o Senhor. Veja aqui a palavra sábado, vamos agora esclarecer isto, tá? A palavra sábado vem do hebraico Shabá, que significa descanso. Então, veja, não quer dizer que o Shabá, dia de descanso, agora vamos clarear, porque eu acho que alguns aí estavam achando que eu estivesse aqui, talvez defendendo a guarda do dia do sábado, literalmente. Não quer dizer que o Shabá, dia de descanso, tem que ser o último dia da semana ou o primeiro dia da semana. Não é isto. Veja, o conceito de semana não está mencionado em Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. O mandamento é simplesmente 6 dias de trabalho e 1 dia de descanso. O que o Senhor está nos dizendo é o seguinte: trabalhem, vocês têm 6 dias e tire 1 dia de descanso. Não importa o dia que começa a sua semana. O que nós precisamos é de 1 dia de descanso, e este dia de descanso deve ser um dia consagrado ao Senhor, ou seja, deve ser um dia para descansar o nosso físico e deve ser um dia para alimentar também a nossa vida espiritual, mas não estamos aqui dizendo que os outros dias também não necessitem, porque nos outros dias também nós alimentamos o nosso físico e nós também devemos alimentar a nossa vida espiritual. Então, o mandamento é simplesmente 6 dias de trabalho e 1 de descanso. O dia de descanso não é um dia sem objetivo, mas deve ser centrado em Deus. Lembre-se, o 4º mandamento, o 1º, o 2º, o 3º e o 4º mandamentos tem a ver com o nosso relacionamento vertical. Então, o Senhor tem que ter a primazia em nossas vidas em todos os sentidos. Dia a dia, mas Ele pede de nós um dia muito especial para o descanso e para que nós o adoremos. Aí, o que nós vamos ver? Sendo o Shabá, como botei aqui, sendo o Shabá o termo que vem do hebraico, que significa dia de descanso, nós vamos ver então que no Novo Testamento nós vamos ver a igreja primitiva adotando o dia da ressurreição do Senhor como dia de descanso e adoração. Veja então que vai haver aí um dia sim que a igreja vai dedicar para esse dia de descanso, que é o dia da ressurreição do Senhor. Então, o que acontece? O domingo passa a ser o nosso dia de descanso, o nosso Shabá. Então, é o nosso dia de descanso para a maioria de todos nós. Há alguns que têm que trabalhar no domingo. Há alguns, por exemplo, médicos, militares, policiais, motorista de ônibus, o padeiro, o farmacêutico, em suma, diversas profissões exercem suas atividades no dia de domingo. Mas o importante é que tenhamos todos a consciência de que precisamos de um dia de descanso. Mas se referindo ao nosso comportamento de uma maneira genérica, o dia que foi adotado pela igreja para esse dia de descanso é o dia da ressurreição do Senhor, que foi justamente no domingo. Então, no domingo nós temos o nosso descanso e o nosso momento de adoração ao Senhor. Repetindo, não quer dizer que nós não devamos adorar o Senhor nos outros dias. Todos os dias nós devemos adorar o Senhor, porque todos os dias nós vivemos, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e nós somos dependentes da graça do Senhor. Tá? Mas precisamos desse dia de descanso e nós então temos o nosso domingo, e no domingo é um dia que nós dedicamos totalmente à adoração ao Senhor. Então veja, os principais eventos do cristianismo, eles aconteceram no domingo. Como falei, Jesus ressuscitou no domingo, então nós adotamos o domingo como esse dia de descanso.
João capítulo 20, verso 1 diz: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Foi o domingo, dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Jesus apareceu aos 10 discípulos também no domingo. Veja, estou falando 10 discípulos porque Tomé estava ausente neste primeiro dia. João, capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, no domingo, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. João, capítulo 20, verso 19, no domingo. Depois o Senhor Jesus se encontrou com os 11 também no domingo. Aí Tomé estava presente. E quem nos ressalta, quem é ressaltado nesse texto é justamente Tomé. João capítulo 20, verso 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, que era um domingo. Eles faziam a conta de 70 semanas, sim, e mais um dia, e aí chegava no domingo. Então, o dia de Pentecostes foi o dia que foi derramado o Espírito Santo, e foi um domingo. Atos capítulo 2, verso 1 diz lá: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Aí vejo, foi justamente no domingo, dia de Pentecostes. Paulo instruiu aos coríntios para que separasse as ofertas no domingo. Veja as ofertas que Paulo ia levar para o povo lá de Jerusalém, que estava passando por um período de escassez. Olha que ele diz aí na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Olha a igreja se reunindo no dia de domingo. A igreja se reunia para a ceia do Senhor no domingo. Atos capítulo 20, verso 7, veja aí. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Jesus, quando apareceu a João lá na ilha de Patmos, apareceu num domingo, lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 10, você vai ver lá, no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? É o dia da sua ressurreição, é o domingo. Então, no dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Jesus apareceu então a João lá na ilha de Patmos no dia de domingo. Então, o que nós fazemos neste dia de domingo? No que é o nosso dia de descanso, ou qualquer outro dia que você pode descansar. Talvez você não possa ir à igreja no domingo, porque você trabalha neste dia. Você não está pecando. O importante é que nós tenhamos o entendimento de que nós precisamos de um dia de descanso. E nesse dia de descanso, nós celebramos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, mas nós também celebramos juntos como comunidade de fé, já que nós nos encontramos todos nos nossos templos, nós nos encontramos todos, nós celebramos juntos a nossa salvação. Olha aqui Deuteronômio, capítulo 5, verso 15, o que nos diz? Lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. À semelhança do povo judeu, nós estávamos escravizados também lá no pecado. Aí o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. O Senhor nos tirou de lá por meio do Evangelho, e o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, por isso o Senhor te ordenou que guardes o dia de sábado. Por isso nós guardamos um dia de descanso, nós guardamos o Shabá, que significa descanso.
significa descanso. Então nós guardamos este dia e neste dia nós juntos celebramos a nossa salvação em Cristo. Eis porque Paulo diz que a celebração do sábado judaico era uma sombra. A celebração do sábado judaico tinha a ver então com o povo celebrando ao Senhor que houvera sido pela sua libertação da escravidão no Egito. Aí Paulo diz o seguinte: toda essa celebração do sábado, tudo aquilo que foi feito, aquilo era apenas uma sombra, porque a essência é Cristo. Então, em Cristo nós fomos libertados e em Cristo nós temos vida, em Cristo nós temos comunhão. Então, em Cristo nós devemos dedicar-se nossas vidas totalmente ao Senhor e reservar, em meio a todas as nossas atividades, um dia de descanso, um dia para adoração ao Senhor. Portanto, Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, Paulo diz: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Veja, tudo era sombra. E isso aí nos deixa muito bem claro uma coisa: nós não devemos criticar quem guarda o dia de sábado de uma maneira literal, ou seja, o dia que vem logo após a sexta-feira. Porque se está guardando para o Senhor. O importante é que todos nós tenhamos um dia de descanso. Isto que é importante em nossas vidas. E neste dia de descanso nós devemos adorar ao Senhor, celebrar ao Senhor e descansar também. Então veja só, Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Veja, a ressurreição de Jesus marcou um novo começo. Em Jesus nós fomos feitos novas criaturas, nós fomos regenerados, e uma vez regenerados, nós fomos libertos da escravidão, e libertos da escravidão, nós devemos consagrar nossas vidas ao Senhor, e devemos também separar tempo para estar com o Senhor, no nosso dia a dia, mas também precisamos de um dia de descanso, e esse dia de descanso é o nosso Shabá, é o dia que a igreja, a partir do Novo Testamento, ela adotou o dia da ressurreição do Senhor, que é o domingo. Aí, meu irmão, minha irmã, encerrando essa nossa lição de hoje, nós vamos ficar aqui com a palavra do pastor Luiz Roberto Silvado, que é pastor da Igreja Batista do Bacaxeri, em Curitiba, que diz o seguinte: quando estou tão ocupado que não tenho tempo para Deus, estou mais ocupado do que Deus deseja. Pastor Luiz Roberto Silvado. Eis aí a necessidade de descanso. Para isso o Senhor criou e deixou para nós um dia de descanso. Não importa qual seja o seu dia, você talvez tenha que trabalhar no domingo, como eu falei, mas todos nós precisamos de um dia de descanso. Como comunidade de fé, aqueles que podem estão sempre reunidos no domingo e lá nós estamos celebrando a nossa salvação. Por isso, nós temos que ter um tempo dedicado ao Senhor. Quando o trabalho está tomando todo o nosso tempo, nós estamos mais ocupados do que Deus deseja e estamos colocando em risco a nossa comunhão com o Senhor, estamos colocando em risco a nossa saúde, estamos colocando em risco a nossa comunhão com a família, estamos colocando em risco uma série de coisas porque deixamos de observar um dia que o Senhor determinou para o nosso descanso e um dia em que o Senhor, e estamos deixando, melhor dizendo, e estamos deixando de colocar o Senhor em primeiro lugar. Quando estou tão ocupado e que não tenho tempo para Deus, estou mais ocupado do que Deus deseja. Aí veja uma coisa, às vezes alguns vão dizer assim: eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar. Não tem tempo para dedicar ao Senhor. Aí veja, não está colocando o Senhor em primeiro lugar. E há alguns que, embora guardem o domingo, não estão preocupados em adorar o Senhor, vão fazer outras coisas.
vão fazer outras coisas, deixam de ir à igreja. Aliás, há agora os desigrejados que acham que não tem necessidade de se reunirem mais com a igreja. Eu posso fazer tudo em casa. Olha, nós estamos assistindo, nós estamos participando das atividades online em função dessa pandemia, mas acho que todos nós estamos ansiosos para voltar aos nossos cultos e à nossa EBD presenciais. E é isso que nós queremos, porque é bom estar com os irmãos, é bom estar reunido com a igreja neste dia tão maravilhoso que é o domingo, onde nós celebramos a nossa salvação, a nossa libertação, onde nós cantamos e louvamos ao Senhor, e o dia também que nós aproveitamos para descansar também, estar junto com nossos familiares. Meu irmão, minha irmã, são essas as palavras que nós tínhamos para hoje. Eu desejo que nós todos tenhamos aproveitado bastante e, ao mesmo tempo, também desejo que tenham todos uma semana muito abençoada e no próximo domingo, dia 9 de maio, nós estaremos de volta aqui. Aí sim, nós vamos estudar agora o nosso relacionamento horizontal. Vamos estudar como nós devemos nos relacionar com o próximo. Iniciaremos então estudando o 5º mandamento dessa lista de 10 mandamentos que o Senhor nos deixou lá em Êxodo capítulo 20. Então, enquanto nos chega o próximo domingo, desejo a todos vocês uma semana muito abençoada e que nós estejamos sempre colocando o Senhor em primeiro lugar. E veja só, o Senhor está preocupado com a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual. Portanto, devemos separar um dia de descanso para regenerar nossas energias e fortalecer também a nossa vida espiritual. Então, fiquem todos na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Tenham todos uma semana muito abençoada e até o nosso próximo encontro na nossa Escola Bíblica Dominical da nossa primeira Igreja Batista de Teresópolis. Até lá, um grande abraço a todos. Fiquem todos na paz e na graça do Senhor Jesus.